acontece? A Microsoft diz que você precisa de 1 GB de RAM, né, para instalar o Windows 7. Mas se eu tiver menos que 1 GB de RAM, será que ele instala? Será que o Windows 7 funciona? Ele instala no meu computador? Bom, o mínimo necessário é 512 MB de RAM, pelo menos. Tá? Então, se você tiver 512 MB de RAM, ele vai funcionar. Tá? Vai ter alguns problemas de desempenho, e aí justamente é o que nós vamos ver, o que pode ser mexido aí para melhorar isso. Né? Só que o instalador do Windows 7 vai permitir, né, com 512 RAM, você instalar. Se você tiver menos que 512 MB de RAM, ele não vai deixar. Então, vamos mostrar o slide aí, o que acontece na instalação que você tiver que fazer com menos de 512 MB de RAM. Olhem aí a mensagem, tá, que está aparecendo. Né? Então, ele fala aí, tá, uma mensagem em inglês, no caso a versão em inglês, falando que o Windows detectou que este computador possui somente, né, 192 MB de RAM. Então, essa tela aí foi uma tentativa de instalação frustrada aí, né, numa máquina com apenas 192 MB de RAM. E ele fala, mas 512 MB são necessários para a instalação, e a instalação não pode proceder, tá certo? Bom, isso aí vai acontecer sempre que você tentar instalar, então, num computador com menos de 512 RAM. Existem formas aí, né, de você burlar isso e conseguir, aí tem pessoas que rodam o Windows 7 em uma máquina com pouco mais de 300 MB de memória RAM. Existe uma forma de você burlar e instalar, só que o desempenho vai ser extremamente afetado. Né? Não adianta você querer melhorar isso e colocar uma máquina muito ruim para também rodar uma versão atual do Windows. Tá certo? Bom, o que a gente vai ver agora é passos, então, de como que eu posso otimizar isso, ou seja, como é que eu posso melhorar após a instalação na minha máquina, principalmente para quem tem uma máquina aí com apenas 512 MB de RAM. Né? Outra coisa também, só para lembrar vocês, existe uma ferramenta no site da Microsoft chamada Windows Upgrade Advisor. Para que serve isso? O Windows Upgrade Advisor é uma ferramenta que ela vai checar se o seu computador suporta o Windows 7. Isso é muito interessante vocês instalarem. Você pode estar usando o Windows XP, o Windows Vista, instala essa ferramenta, você vai dar 2 cliques nela, você vai ver que ele vai mostrar, ele vai fazer uma checagem no seu computador e vai te dizer o que é que está faltando, né, de hardware, software, para que funcione o Windows 7 na sua máquina. Isso é bem interessante. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês, então, o que a gente pode melhorar de uma forma genérica para que o Windows 7 funcione ainda melhor numa máquina de bom desempenho. Essas dicas que eu vou passar aqui para vocês funcionam bem para quem tem pelo menos aí 1 GB de RAM ou 512 MB de RAM. Quem tem 2 GB de RAM, 4 GB de RAM, um processador Dual Core, Core 2 Duo, Quad Core, Core i7, né, que é os novos processadores aí que estão saindo, é lógico que você quase não vai sentir diferença. Por quê? Isso aí já é uma máquina legal mesmo para rodar o Windows 7 com todos os recursos gráficos, tudo que você precisa. Né? Então as dicas são realmente para quem tem computadores aí com baixo desempenho, tá? Poucos recursos, e quer mesmo assim utilizar o Windows 7, aí, pelo menos uma máquina com 512 RAM. Tá? Então vou mostrar para vocês aí no primeiro slide, tá? De como que a gente pode acelerar o desempenho aí do Windows 7. O que a gente pode fazer primeiro? A gente pode desabilitar recursos de interface de usuário, tá? Recursos de desempenho e segurança, serviços de sistema e inicialização de programas. Tá? Isso é o que a gente pode desabilitar. Agora, no próximo slide, a gente vai mostrar o que a gente pode fazer para acelerar utilizando recursos. Então, ao invés de eu desabilitar, não, é utilizar ele. Né? Então, existe um recurso aí que eu vou falar depois para vocês, que é o Windows Read Boost. Né? Esse recurso aí ele é um recurso que permite acelerar o desempenho aí do seu Windows 7. Tá? É um recurso que está embutido nele. Então, no próximo slide aí, vamos mostrar aí a famosa tela com a interface gráfica aí mais pesada do Windows 7, que seria o Aero, que todo mundo gosta de ver, né? Aquele monte de imagens, né? Quando você dá a famosa alternação de janelas no Windows, então aparecem aí esses recursos gráficos e você pode navegar entre as janelas de uma forma bem mais interativa, né? Isso aí exige, claro, uma máquina bem melhor, né? Uma placa de vídeo que suporte esse tipo de recurso, né? Então você tem que ter isso aí na tela. Tá? Vamos ver agora um outro slide, que eu vou falar para vocês então do primeiro recurso, tá? Que a gente pode estar mexendo até desativar. É o Aero, né, que eu acabei de falar para vocês. Então, a tela anterior que eu mostrei para vocês é este recurso ativado, que você pode alternar as janelas.
O Aero, ele tem, na verdade, um DWM, que seria o Desktop Windows Manager, que é um gerenciador de janelas aí do Windows, né? Que é um serviço que fica carregado para que o Aero funcione, tá certo? Bom, uma forma, então, de você melhorar o recurso é desativando, tá, esse Aero, ou então você alternando aí para um tema básico, né, que ele vai automaticamente desativar o Aero. Então, o método 1 que eu vou passar para vocês aí, de forma mais prática, é você alterar para um tema básico do Windows. Tá? O que você vai fazer para alterar para esse tema básico? Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho, né, depois, mais para frente, eu vou mostrar os slides para vocês, mas vamos falar dos passos primeiro. E escolher a opção personalizar. Depois você vai selecionar um dos temas básicos, que pode ser o Windows 7 Basic ou o próprio tema clássico do Windows, aí, que é mais leve ainda que o Windows 7 Basic. E com isso você já economiza, ó, cerca de 40 megabytes de RAM. Tá certo? Só que o processo DWM, ele continua ativo na memória. Tá? Então eu vou depois explicar para vocês como que vai desativar isso. Vamos no próximo slide aí, para a gente ver esse passo a passo em telas. Tá? Então, como eu falei para vocês, ó, clicar com o botão direito, personalizar, né? Avançando para o próximo aí. Vocês vão ver que aparecem os temas. Então, olha lá, tem o Windows 7 Basic e ao lado direito dele tem o tema clássico do Windows. Então, se eu colocar um dos dois, você vai ver uma tela esmaecida em cinza, e no próximo slide já está aparecendo para vocês, com um sinal de aguarde. Né? Então, quando você fizer isso, ele vai aparecer esse aguarde, você pode aguardar alguns instantes, você já vai ver imediatamente que o seu Windows vai ficar com uma tela bem diferente do que estava antes. Né? Aquela interface gráfica bonita, esse recurso do Aero que você utilizava lá, de alternar entre as janelas, né, com toda essa interação, a transparência na janela, tudo isso vai acabar quando você fizer isso. Tá? Mas é um recurso que você já vai sentir na hora uma diferença. Tá? Apesar de você pode pensar assim, poxa, mas 40 megabytes de RAM não é tanta coisa assim. Só que não é só isso. Né? Ele para de usar certos recursos do processador, da placa de vídeo, então você já dá uma aliviada no seu computador. Você já vai sentir uma grande diferença. Tá? Agora eu quero mostrar para vocês como eu falei para vocês que a gente apenas retirou o Aero do ar. Né? Então a gente tirou esse recurso do Aero, colocamos no tema básico do Windows. Só que aquele processo que eu falei para vocês, um serviço chamado DWM, ele ainda fica ativo na memória, que é um gerenciador das janelas do Aero. Então você pode ainda melhorar um pouco mais desativando esse serviço aí. Já que você não vai usar o Aero, desative esse serviço também das janelas. Né? Então vamos olhar aqui no slide como que a gente pode fazer isso. Então olha lá, eu estou chamando de método 2 porque é o recomendado. Você nem precisa, se você usar esse método 2 que eu estou passando para vocês, nem precisa fazer esse método 1, que é ir lá no tema e escolher o tema básico. Se você fizer esse método direto aqui, ele já vai desativar, né, e vai ficar com o tema básico para você. Então, como é que você faz? Você vai lá no iniciar, na caixa de pesquisa você vai digitar o CMD. Né? O que é isso, o CMD? É o Command Prompt, né? É a linha de comando do Windows. Esse espaço que eu estou passando para vocês é apenas para testar. Tá? A gente vai desativar temporariamente o recurso para ver o que acontece. Né? Então, você vai, quando você digitar CMD, você vai clicar com o botão direito sobre ele e vai dar lá o executar como administrador. Né? Quando você fizer isso, ele vai abrir um prompt. No próximo slide a gente vai mostrar para vocês. Você vai ter que digitar o comando netstop ux smx. O que é o netstop? Você está interrompendo um serviço. Esse UX-SMS é o serviço correspondente aí ao DWM, que é o Desktop Windows Manager. Tá? Então isso aí vai desligar temporariamente o serviço chamado gerenciador de sessão do gerenciador de janelas da área de trabalho. É o tamanho do nome, né? Que traduz aí o Desktop Windows Manager, né? O próprio nome do Desktop Windows Manager em português. E no próximo slide aí eu vou mostrar para vocês como que eu posso reativar, né? Aliás, desculpem, nesse slide agora eu estou mostrando para vocês, além de fazer esse netstop no DWM, né, o XSMS, você também desativar um outro serviço chamado temas. Né? Então, netstop temes, você digita aí o netstop temes, e vai desligar temporariamente, então, o serviço de temas. Se você quiser, quando você fizer esses dois netstop o XSMS e o netstop temes, na hora você vai ver que o recurso Aero vai sumir. Né? Aí você pode falar, poxa, mas e agora, como é que eu volto isso? Ou você dá um boot na máquina, tá? Se você reiniciar a máquina, o serviço vai voltar no ar automaticamente. Ou se não, você digita esse comando aí, ó, netstart. Tá? Se você digitar esse comando netstart, ele vai voltar de novo o Aero no ar.
tá? O DWM vai ficar de volta.